Bem-vindas e bem-vindos ao Bold Steps, o podcast para quem quer dar passos ousados na sua carreira. Eu sou Gisele, junto com a minha parceira Letícia. Criamos esse espaço para compartilhar histórias de carreira interessantes e inspiradoras, explorar o poder do posicionamento da marca pessoal e oferecer insights para você avançar com coragem e autenticidade. A gente tá muito feliz. Assim, a gente tá sempre muito feliz com as convidadas, mas Leti vai apresentar e assim, ela deu muito trabalho pra escolher o look hoje. Conta por quê, Leti. Conta por quê. Vamos lá. Hoje o Bold Steps recebe uma convidada que a gente acompanha de pertinho nas redes sociais, mas que é ainda mais linda, doce e encantadora pessoalmente. Acreditem na gente. Eu escrevi o roteiro, mas eu já tinha visto ela pessoalmente antes, tá? Então eu sabia do que eu tava falando. Maria Clara Lauton é jornalista de formação e criadora de conteúdo por vocação. E criar conteúdo, no universo dela, é curar, narrar e traduzir moda, estética e cotidiano em uma linguagem com assinatura própria. Soteropolitana, ela construiu uma trajetória que começou na faculdade, onde ela já fazia matérias sobre blogueiras quando o mundo ainda nem entendia direito quem elas eram. Experimentou, escolheu não seguir o caminho óbvio e foi construindo, passo a passo, uma carreira que passa pelos cursos livres e pela produção de moda até a criação de conteúdo. Hoje, ela é referência no universo da influência digital e trabalha com marcas incríveis. A gente vai nomear algumas delas aqui. E faz isso sem abrir mão de quem ela é. Autêntica sem ser caricata e baiana sem precisar anunciar. De hoje veio a caráter, entendeu? Lógico, com a blusa. Lógico. Sem precisar anunciar. Salvador, por exemplo, aparece no conteúdo dela não como pano de fundo, mas como identidade. A gente acha isso incrível. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre escolhas, sobre como se manter fiel a si mesma quando as plataformas mudam, os formatos mudam, o mercado muda e sobre o que significa fazer da influência digital uma carreira. Maria Clara, que alegria ter você no Bold Steps. Gente, que alegria, que introdução, tá? Fiquei arrepiada. Falei, quero conhecer essa pessoa. Essa pessoa sou eu. É você e a gente quer conhecer mais também. Incrível, eu tô muito feliz. Eu já acompanho o trabalho de vocês. Acho incrível ter esse espaço. Eu sei que vocês dão um espaço especialmente para as mulheres, assim, muitas vezes. Então, falar sobre carreira das mulheres é falar sobre liberdade feminina, é falar sobre autenticidade, é falar sobre tantas coisas importantes. Então, eu adoro acompanhar e estou muito honrada de estar aqui hoje, dividindo um pouquinho da minha trajetória. Primeira vez que eu vou fazer isso. E estou muito feliz que essa primeira vez vai ser com vocês. Eu tô achando que a gente tá muito chique, que o primeiro podcast dela é com a gente. Tô assim, achando a gente incrível. E a gente pode dizer que as pessoas estavam pedindo, né? Porque a gente viu no seu Instagram que eles queriam um podcast. Sim. Maria, você se formou em jornalismo, mas a gente sabe que o jornalismo tradicional nunca foi exatamente o seu destino. Como foi a sua relação com a graduação e o que ela te deu e que você sentia que faltava, assim? Meu contexto foi muito aquele contexto tradicional de chegar ao terceiro ano, ter que fazer uma escolha. Naquela época, essa escolha ela era muito engessada. Então, assim, você escolhia uma carreira para ela ser a sua carreira da vida. Era o para exemplo o resto que a gente... da vida. Exato. O resto da vida vira e mexe aparece aqui. Exatamente. Era o exemplo que a gente tinha em casa, né? Sim. Muitas vezes os pais escolhiam aquela profissão, ficavam em uma mesma empresa até se aposentarem. Então, aquela pressão de tenho que escolher e mais do que tenho que escolher, tenho que acertar. E aí eu percebia que as carreiras mais tradicionais, engessadas, não eram para mim. E eu vi na comunicação essa possibilidade de ter uma abertura maior de atuação. E aí isso foi me instigando, isso foi me dando essa vontade de testar algo que parecia estar em transformação, mas eu nem imaginava, nem de longe, o tanto de transformação que ia acontecer na comunicação, especialmente na internet. Mas foi uma escolha muito feliz, porque eu já gostava muito de moda também. Mas eu percebia que a moda, naquela época, a graduação era voltada para quem queria ser estilista, não era a minha praia. Hoje temos outros cursos, né? Sim. Cursos de negócios de moda, de comunicação de moda, mas naquela época não. Então eu falei, bom, vou por aqui e seja o que Deus quiser. E deu certo. Pois é. Uma coisa que a gente achou muito interessante, quando você contou um pouquinho pra gente antes do episódio sobre a sua trajetória, é que uma das primeiras matérias que você fez na faculdade, que você escreveu, foi sobre blogueiras em Salvador. Sim. Hoje, olhando pra trás, o que você enxerga nessa escolha? Era um pressentimento? Era só curiosidade? O que moveu essa escolha desse tema? Eu acho que era um pouco dos dois, assim, mas naquela época era o início das blogueiras e parecia muito distante aquilo ser uma carreira. Aquilo me parecia mais um hobby para quem tinha condição de ter aquilo como um hobby. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, poxa, tem algumas blogueiras aqui em Salvador
Tem algumas, especialmente uma, que era a Martinha, Armário de Madame, que eu Sim, gostava de Marta Fonseca. acompanhar. Eu falei, cara, eu acho que aqui é uma oportunidade para eu ter uma troca com ela e entender se isso é uma carreira. Ela tinha feito jornalismo. Sim. Então eu falei, vamos lá, vamos começar a experimentar esse mercado, não só do meu ponto de vista, mas também de experiências de outras pessoas. E aí, quando eu tive essa possibilidade de trocar com ela, eu entendi que aquilo era uma possibilidade, apesar de não ser ainda uma realidade para muitas pessoas, como hoje temos, né, muitos influenciadores digitais, mas naquela época o blog como profissão estava muito no começo. Então eu falei, bom, é difícil, mas existe aqui um caminho. Então eu fiquei com na caixinha dos sonhos, do tipo, ai, eu amaria fazer isso da minha vida, mas talvez não seja para mim por enquanto. Quando você fala dessa decisão sua, né, de seguir pelo blog e tal, você recebeu proposta para trabalhar em televisão depois de se formar e disse que não. Essa foi uma decisão difícil. O que você acredita que lhe deu coragem para recusar um caminho que para muita gente seria o caminho certo, seria o acerto? Acho que é até interessante dizer que você teve algumas experiências na televisão antes de se formar. E depois, né, veio esse convite para trabalhar, para ser efetivada. Então, se você puder também contar um pouco da sua experiência antes da formatura com esse universo. Então, na faculdade, eu pude experienciar um pouco de tudo. Já era um momento onde se falava muito de ser um profissional multi. Então, saber atuar na televisão, saber transformar uma matéria impressa em uma matéria que vai para o digital. Então, essa adaptação de linguagem já era muito falada. E aí eu pude experienciar um pouco e a televisão me encantava muito. Mas quando você vai para o mercado e você experimenta o mercado, é quando você se depara com a realidade, né? Então, vendo o dia a dia do que era o jornalismo mais tradicional aqui em Salvador, entendendo também até plano de carreira, conversando com colegas que estavam lá, ai, você está aqui há quanto tempo? Ai, 7 anos. E aí? Hoje você é editor, você tem uma super responsabilidade. Quanto que você recebe mais ou menos por isso? Porque as pessoas davam essa abertura e eu falava, caramba, o mercado é mais difícil do que eu estava imaginando. Sim. E aí eu tentava achar espaços, lugares onde estivessem pautas e conteúdos. Eu busquei muito uma vaga para trabalhar na TVE, porque era uma TV que trazia parte cultural. E eu queria muito, já amava a minha cidade, a cultura. Falei, poxa, eu acho que pode ser interessante sair desse jornalismo aqui, um pouco mais de factual, do dia a dia, experienciar outra coisa. E aí lá eu pude ir pra rua, pude fazer matéria, pude ter contato com essa parte que hoje eu trago no meu Instagram, que é essa parte também de museus, do que tem disposição, do que está rolando cultural na cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu fui sentindo isso, que era difícil conseguir fazer aquilo que eu queria, mais difícil ainda, ganhando algo que fosse... que correspondesse com aquela entrega, né? O jornalismo é uma carreira que eu, assim, amo e respeito muito, mas a dedicação é muito grande, é final de semana, é plantão, nem sempre é valorizado, embora eu sei que mudou muito o mercado, e eu vejo hoje jornalistas se movimentando, empreendendo no jornalismo, criando, assim, carreiras incríveis dentro, mas naquela época a realidade era outra. Então, nessa conversa aqui, eu vou estar sempre falando sobre isso, porque, de fato, eu vivi uma transformação muito grande. Então, eu vi o Instagram surgir, vi o Instagram aparecer como carreira, que hoje é de tantas pessoas, assim como a minha. Então, foi um momento de acompanhar muito isso. E aí, esse ponto de dizer o não para algo que eu sonhava, que era trabalhar com televisão, né? Era meu sonho. Imagina, ter uma carteira assinada e trabalhar na televisão, era meu sonho. E o de todo mundo. Então, meus pais, minha família. Na época, todo mundo brincava, você vai ser a próxima Fátima Bernardes. Eu, gente, tava longe. E, segundo lugar, eu comecei a não quero mais estar aí. E, naquele momento, que foi algo que eu sempre fiz, assim, eu entrei na faculdade e eu comecei a trabalhar. Muitas vezes, não estando diretamente na minha área, então trabalhando como recepcionista de evento social, vendendo roupa, empreendendo de outras formas e me experimentando mesmo, mas sempre nesse movimento de trabalhar. E eu acho que quando você vai e você começa a trabalhar, você aprende muito e também você percebe que... você pode também dar passos ousados nesse sentido de tentar sair um pouco do tradicional por você, sim, conseguir manter carreiras paralelas. E foi um pouco o que eu fiz. Então, eu disse não para a TV, porque eu queria estudar outras coisas. E aí entra a parte de estudar moda, de estudar outras coisas da comunicação, mas tendo trabalhos paralelos. Então, eu nunca deixei
de estar trabalhando, de estar ganhando, aquele dinheiro do não. Falava, bom, moro com os meus pais, não tenho contas robustas a pagar, mas preciso estar em movimento e preciso ter um dinheiro até para reinvestir, ter um celular melhor para produzir o meu conteúdo, ter um notebook que aguentasse ali, uma plataforma que eu pudesse editar o meu conteúdo. Então, tudo isso eu fui tendo isso que hoje, que depois de ser questionada por vocês, eu percebo agora, cai a ficha que foi uma visão que eu tive, mas na época tudo muito intuitivo, dando passo sempre, mas sempre insegura, sem ter certeza se era aquilo, mas caminhando. Você falou algumas coisas, Clara, que faz muito sentido para mim, assim. Primeiro, a pressão do acertar, né? O que é acertar? A gente sempre volta, assim... Porque a disponibilidade para o erro é algo que faz com que a gente se permita experimentar coisas diferentes. Aí você falou muito da experimentação, de sair daquele caminho óbvio tradicional, dizer esse não para esse sonho, que era um sonho coletivo, que era seu, da sua família, e ao mesmo tempo se permitir viver outras coisas. E a gente sempre fala aqui sobre como é importante a gente se permitir, como a gente é importante utilizar, inclusive, a faculdade como esse momento de experimentação. A faculdade é uma vitrine, a gente vai repetir isso sempre. O seu professor é o seu potencial empregador, ou o seu potencial indicador. Então, ou seu potencial contratante também, porque aconteceu comigo na faculdade. Lembra quando a gente trabalhava juntos? Lembro. Então, assim a gente sempre pode estar atraindo a atenção dos professores de maneira positiva, pela nossa postura, pela nossa responsabilidade, pela nossa dedicação ao estudo. E quando você fala em experimentar e nessa coisa da incerteza, o que é que a gente tem certeza, né? Qual é a certeza da vida? Minha mãe disse que a única certeza da vida é a morte. Fora a morte, você não tem certeza de mais nada. Um dia vamos morrer, você não sabe nem quando. Você só sabe que você vai morrer, mas quando você também não sabe. Então, assim, nessa perspectiva de que a gente busca acertos e certezas, às vezes a gente alimenta uma ansiedade e uma dificuldade mesmo. Um medo de dar um passo que não é certo, mas que é sincero, que é intencional. Sim. Que é o que a gente sempre fala aqui, né? Da intenção. É intencional. Mas, ao mesmo tempo, você fica... Como é que eu posso dizer? Não é reflexivo, é preocupado com coisas que talvez não sejam tão relevantes. Então, essa análise de cenário sua, eu tenho um cenário mais confortável, eu tenho os meus privilégios aqui de estar na casa dos meus pais, não tenho responsabilidades maiores para arcar. E aí, a gente perceber a forma e a mentalidade. Porque você faz assim, eu percebo agora que na verdade, eu já tinha ali uma visão do que eu queria seguir e do que era necessário para seguir. E aí, eu sempre brinco, eu digo, gente, você não precisa ter um plano perfeito. Mas um plano é sempre um plano. Pode ser o plano infalível do Cebolinha. Pode ser. Mas faça. Tem uma visão maior daquilo que você quer. Sim, e você falou sobre essa questão dos professores e até a questão sobre trocar também com os colegas. Sim. Acho que a gente está em um cenário que se fala muito sobre competitividade, se fala muito sobre ter que se destacar, mas também você dividir até suas angústias e seus interesses com seus colegas, isso pode ser muito positivo. Então, 2 oportunidades que eu tive de trabalho em atuações que eu gostaria de fazer vieram dos meus colegas. E, às vezes, colegas que eu não tinha muita afinidade, que estavam em outra área de trabalho. Você falou, cara, surgiu aqui um freela fixo, assim, de uns 8 meses, para escrever em um site de noivas, que aí tem também coisas relacionadas à moda. Eu falei, pode fazer de onde você estiver. Eu falei, sou eu. É isso. E a pessoa falou assim, mas você tá na televisão, eu acho que você não vai ter interesse. Eu falei, meu amor, você não tá entendendo, me passa essa indicação aqui. Então, esse movimento é também você conversar, trocar, porque você nunca sabe de onde vai vir a oportunidade e muitas vezes vem de lugares e de pessoas que você jamais poderia imaginar. Então, acho que isso também é manifestar e não ter que estar sempre nesse lugar que a gente, na internet, é muito performar, é muito parecer que você está perfeito, está pronto. E esse imperfeito e essas dúvidas, elas podem também servir para conexões, indicações e futuros caminhos que você, naquele momento, não está enxergando com tanta clareza. Então, eu percebo muito isso, assim, na minha trajetória. E existe essa oportunidade de você trocar com as pessoas do seu ciclo da faculdade, quando a gente está nesse momento. Mas hoje, com a internet, eu até convidaria as pessoas a ampliar essa perspectiva. A gente fala muito aqui, uma coisa que eu e o Gi fazemos muito, a gente marca muito café virtual. Ou então chama as pessoas para tomar café mesmo, sabe? Assim, eu lembro quando eu precisava me recolocar no mercado. Isso foi uma coisa que eu busquei fazer. Isso é uma coisa que hoje as pessoas ouvem a gente e chamam a gente para fazer também. Ai, demais. E muitas vezes a gente vai para essas conversas e a gente não está nem no lugar de
deixa eu te passar uma orientação. Mas a gente também recebe dessa pessoa orientações muito legais, inspirações muito boas. Então, a gente nunca teve tantas oportunidades de se conectar com as pessoas. Então, também é um convite para a gente fazer bom uso desses espaços digitais que a gente tá, já que todo mundo tá, né? Exato. Quem tá ouvindo esse podcast, com certeza tá no digital, porque a gente tá aqui com uma influenciadora digital. Então, são espaços ótimos de relacionamento, são redes sociais, se a gente for levar no sentido literal da palavra. E é uma coisa que eu sempre brinco, eu tô sempre a um WhatsApp de distância. Então, assim, você pode me chamar a qualquer momento. Eu tô sempre a um direct, um WhatsApp ou uma mensagem no LinkedIn de distância. Então, a gente só não se comunica com outros se a gente realmente não entender. E assim, o não, a gente sempre tem. Total. Eu posso não ter tempo, mas se você quer falar comigo, você tem que tentar. Exato. Isso é o que eu quero. Esses dias, olha, eu passei 6 meses negociando com uma marca para a indústria feijão mandolinho, o melhor feijão de todos os feijões da Bahia, para a indústria do meu marido. E aí, eu passei 6 meses negociando com eles. Aí teve um dia que eu liguei, porque eu mandei mensagem pela 15ª vez. Aí a dona da empresa fez assim, eu fiz, olha, dona fulana, a senhora me desculpe a insistência. Aí ela me deu uma aula, uma senhora de 60 e poucos anos. Ela fez, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que ser igual você tá sendo, turrona, teimosa. Só para quando consegue. Eu faço, então que bom que a senhora entendeu, dona Bia, eu preciso. Mas Vamos é resolver, verdade, vamos tá? resolver, vamos Porque, chegar no assim, meio do caminho. Eu estava E até é isso. refletindo, né, sobre tudo isso e lembrando também quantas vezes que para eu chegar em um espaço onde hoje, né, eu tenho a oportunidade de ir para um São Paulo Fashion Week, a semana de moda mais importante do país, Dar aulas, e receber convites de marcas, mas para eu chegar até lá foi muito não que eu ouvi, foi muita mensagem que eu mandei, foi muita ligação, fala com vendedora, fala com agência, liga, pede, não posso ver nem em pé, em um cantinho, no fundo da sala, porque realmente a gente não vai chegar pela porta da frente. Existe um caminho, né? Então, nem sempre esses contatos vão estar ali, mas como você falou, a gente sempre está a uma ligação, a uma mensagem. E a gente pode e deve, né, tentar buscar esses espaços. A ousadia mora nisso também, né? Na coragem de você se expor ao não, que você já sabe que você tem. Eu tava ouvindo semana passada uma aula com Manuela Bordache do Still the Look. E isso de entrar pela porta da frente é engraçado, porque ela falou quando o Still the Look começou a ir para as semanas de moda, eles obviamente não eram convidados para o desfile, todo mundo ficava na frente. Ela virou para a equipe dela e falou: por que a gente não entra pelos fundos? E aí eles foram para o fundo de onde acontecia, né, os desfiles. E aí perguntavam: será que a gente pode entrar para fazer uma matéria aí no backstage? Então, enquanto todo mundo estava tentando aparecer na frente, eles foram para o fundo e foram pioneiros em fazer um conteúdo de bastidores dessas semanas. Olha, que então, assim, incrível. essa metáfora de entrar pela porta da frente ou chegar pela porta dos fundos, ela pode até ser literal nesse caso aqui, né? Sensacional. E eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte: meu olhar para a moda brasileira mudou muito lhe acompanhando. Ave Mas Maria. assim, muito. Mas assim, eu digo a você, exponencialmente. Hoje, eu sou uma pessoa que eu não faço questão nenhuma de comprar bolsa gringa. Pode falar francês, italiano. Eu acho lindo, maravilhoso. Mas assim, eu digo, gente, a gente tem tanta coisa linda aqui. Por que não fazer? E assim, Nossa, o meu incrível. olhar para a moda baiana. Então, eu realmente... Hoje em dia, eu compro de fast fashion muito pouco, ou quase nada. A sua produção de conteúdo, ela conseguiu realmente me reeducar. E, assim, a forma como você produz e a forma como você envolve a gente no que você está fazendo traz a paixão que você tem pelo que você está fazendo. E aí você faz assim, não, ela não está fazendo isso porque ela quer fazer uma publi ou qualquer coisa do gênero, ela faz isso porque isso é o que ela acredita. Então, quando, por exemplo, marcas como a Luffy, Missy, que são marcas de fora, eu comecei a pesquisar e a ficar mais curiosa por sua causa, pela sua presença lá, porque eu acho que quando uma marca nacional, que, na verdade, uma marca que está em São Paulo, que não são todas as marcas brasileiras são nacionais, no final das contas. Perfeito. Uma marca que está em São Paulo abre espaço para uma influenciadora da Bahia para estar lá, essa marca chama a minha atenção. E eu digo, olha, tem um borogodó lá também, tem alguma coisa lá, porque eu também sei que você não iria para qualquer marca, né, em qualquer lugar. E aí vem muito dessa coisa do posicionamento, de como você se coloca. Então, aproveitando só a deixa, para dizer que você realmente cumpre a função de trazer cultura, trazer verdade, trazer intenção, trazer beleza e trazer a coisa da autenticidade com charme, assim. Eu fico ansiosa pelos seus looks de carnaval. Ansiosa. Ai, meu Deus. Gente, Sério? um depoimento desses, vou chorar. Não, mas é real. E assim, primeiro que eu não sou uma pessoa de elogiar quem eu não gosto. Aquela sincera. É verdade. Eu nem sei como é que faz isso, eu não sei. Mas assim, eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a gente sabe desse desafio que é
a construção de uma nova carreira, uma carreira que aqui é menos valorizada, é menos... E não é porque não é importante, é porque as empresas, elas entendem que esse lugar de investimento não é o lugar prioritário, digamos assim. E aí eu digo isso porque eu também sou empresária. E eu vejo isso no dia a dia. Sim. O quão difícil é o caminho de você convencer as pessoas de que aquele lugar é o lugar. Então, assim, parabéns. Parabéns. Porque você, de fato, traz essa verdade, essa trajetória sua. Você dizer, a gente descobrir que você trabalhou na TVE produzindo conteúdo de cultura, faz todo sentido para um olhar sensível que você traz de Salvador. Salvador fica muito mais bonita pelos seus olhos. É um negócio que eu digo, gente, dá vontade de ir só porque ela foi. Aí você vai, tenta tirar a foto e já vai consegue. Ai, Gi, eu fico muito feliz. Esse tipo de comentário de retorno sobre o nosso trabalho é uma coisa, assim, que vale tudo, sabe? Vale todos os anos, porque a gente fala que é uma carreira recente, mas eu tô há bastante tempo nisso, de quando eu comecei, né? Sim. Venham com carreiras paralelas, a produção de moda também foi algo que teve muito presente, mas essa construção mesmo, para poder hoje chegar a falar sobre as marcas que eu acredito, né? Tá ali com a coluna com a Renner, que é uma marca que veste tantos brasileiros, que tem um alcance de comunicação muito grande. Essa trajetóriazinha, ela foi construída em muitos tijolinhos. Então, assim, eu nunca tive um conteúdo que foi viralizado e aí esse conteúdo me levou a lugares e trouxe uma quantidade grande de seguidores. Pelo contrário, assim, era engraçado porque eu sempre estava em lugares que vocês falavam, nossa, mas eu achava que você tinha muito mais seguidores. Ou porque você não compra os seguidores, ou porque eu venho de uma época em que os números eram mais importantes. E eu sempre fui tentando ter ali o meu trabalho paralelo para poder ter nesse lugar da influência digital só aquilo que eu acreditava. Então, ter essa possibilidade de dar ou não a uma marca que não tem a ver com o que eu acredito, com o que eu gosto. Eu acho que do jornalismo vem também aquela intenção de querer prestar um serviço para as pessoas. Então, ali eu tenho o meu lugar, óbvio, comercial, a ética trabalho jornalística, com isso. ela é algo tem a realmente ética relevante. jornalística, tem também o prazer de gerar um conteúdo que não tem nenhuma marca por trás, que eu estou fazendo, mas que eu estou levando uma informação da cidade, uma informação cultural, que eu estou apresentando o trabalho de algum designer que é incrível, que tem um trabalho fantástico, mas que as pessoas ainda não conhecem. E eu quero mostrar como que entendo quem consome Shein, quem consome, enfim. Mas como que você pode investir em alguém que tem um trabalho incrível aqui na sua cidade, que vai te dar assinatura naquilo que você tá, que onde você for, vão perguntar que diferente, que bonito, e que você pode investir em algo com qualidade melhor de alguém que é daqui, ao invés de em várias peças, né, que vem da China, que enfim, né, as questões trabalhistas, não vou entrar nisso. Aquela, não vou militar. Mas, assim, então eu tento muito ter nesse lugar da influência uma responsabilidade e falar daquilo que eu acredito. Que aí, por isso que eu acho que vai sendo algo longevo, né? E é muito... Dá pra sentir, como diz Freud, o inconsciente transpira pelos poros e dá pra perceber que, de fato, é algo que é verdadeiro. Com certeza. Mas a gente vai entrar mais fundo nessa parte de produção de conteúdo e também sobre a assinatura de estilo de Maria Clara. Mas só para a gente fechar essa parte da sua trajetória, Maria, você falou que isso foi construído tijolinho por tijolinho. Então, a partir do momento que você disse não para essa oportunidade na TV tradicional, conta pra gente o que é que aconteceu. E assim, é interessante porque é interessante a gente entender também se, enquanto isso estava acontecendo, né, enquanto essas oportunidades estavam surgindo, enquanto você estava fazendo os cursos, essa trajetória te pareceu linear? Pareceu que você estava se aproximando de algum lugar? Ou só agora que você olha para trás que tudo isso faz sentido? Ai, só agora que faz todo sentido, assim. No início dessas escolhas, ainda era tudo muito confuso. Como eu falei, tinha muito espaço ainda para insegurança, para qual caminho que eu devo ir. E eu tinha uma preocupação em agradar meus pais, assim, eu tinha aquela coisa de, poxa, quando eu falei que ia fazer jornalismo, eu vi que já não foi aquela coisa que meu pai mais gostou, ele não vai lembrar disso, mas eu me lembro muito da cara que ele fez quando eu falei que ia fazer jornalismo, só que ao mesmo tempo, passado alguns meses que eu vinha nesse movimento, meu pai me falou que um tio questionou ele, e Maria Clara não ficou na televisão, não... E aí ele falou, olha, eu não me preocupo, porque ela está sempre em movimento. E o mais importante é você estar buscando, minha filha. Então, assim, aquilo para mim foi um abraço e uma certeza que era isso. Então, em nenhum momento eu estava acomodada, em nenhum momento eu estava buscando. Não tinha ainda me encontrado, mas eu estava buscando.
Então, eu acho que esse andar, independente de com qual força, com a quantidade de coragem ou de certeza, ele é o mais importante, porque vai construindo ali no caminho, né? Vai dando passo que a coisa vai acontecendo. Vai botando o pé, que Deus vai botando no chão. Deus vai botando o chão. E aí, quando eu fui, né, para falar um pouquinho da trajetória em si, eu comecei a fazer mais cursos voltados para a parte de moda. E aí, até que eu fiz um curso de produção de moda, que não tem a ver diretamente com comunicação. Basicamente, é você vestir pessoas em campanhas publicitárias, também para a parte de styling, vestir artistas, enfim. E aí, a minha primeira oportunidade se deu nisso. Uma pessoa que me conhecia falava, nossa, eu sei que você faz jornalismo, você trabalha com comunicação, escrevendo, mas você adora moda e você me parece ser uma pessoa que faz isso muito bem. Você não quer ir? Eu tenho uma produção que eu estou assinando aqui, tem um espaço para uma produtora de moda, o valor é legal, o trabalho... Eu falei, mas como é esse trabalho? O trabalho é mais ou menos assim. Tinha um curso ali, eu falei, cara, eu vou fazer esse curso e eu vou aproveitar essa oportunidade. E aí foi algo que eu fiz por bastante tempo, em alguns momentos comunicando isso no Instagram, outros não, outros sendo como a minha fonte do meu não para as coisas relacionadas à influência digital, e foi muito importante para mim. Então, eu acho que isso também, se eu pudesse trazer uma dica, vá fazendo cursos livres, vá experienciando dessa maneira menor, porque às vezes tem aquela sensação, eu preciso fazer uma super pós-graduação, eu preciso fazer... Um MBA em Harvard. Exato, eu preciso estudar fora. E, às vezes, esses cursos livres, eles te dão uma bela pílula do que é aquilo. E aí, quando você tem uma oportunidade, você tem algum conhecimento. E depois você pode, claro, e deve aprofundar, buscar mais. Mas não fique realmente restrito só à sua formação. Vá buscar, porque, às vezes, seu caminho principal está lá e não aqui. Perfeito. E movimento gera movimento, né, Letícia? Sim, a gente sempre fala isso. E hoje é interessante te ouvir falar que você tem consciência de que tudo que você faz tem, de alguma forma, a ver com o jornalismo. O que é que, quando você olha para trás, o jornalismo raiz assim, da sua graduação te ensinou que segue vivo no seu trabalho até hoje? A base do jornalismo, né, quando a gente começa a estudar, é a apuração. Você tem que apurar os fatos, você tem que ter certeza, você tem que ouvir mais de um lado. Você não pode trazer por trazer primeiro. Então, assim, sem dúvidas, isso é algo que na minha produção de conteúdo eu trago. Então, eu não tenho... nunca quero, vou ser a primeira, por ser a primeira a trazer, a dar, ou compartilhar uma notícia que depois eu vejo que é falsa. Então, eu acho que, assim, a internet, ela democratiza essa informação, então fica tudo muito aqui, né? Todo mundo pode falar, todo mundo pode compartilhar a sua opinião, mas essa base do jornalismo, eu acho que ela diferencia muito, esse cuidado mesmo, sabe? Essa responsabilidade com, poxa, eu não estou falando aqui com meu pai e minha mãe, que eu posso botar, gente, aquilo que eu falei não tem nada a ver, esquece. Não, eu estou falando com um público maior, com pessoas que nem sempre me conhecem, ou que podem me conhecer tanto por ali, que podem se influenciar pela minha opinião. Então, eu procuro ter esse cuidado, saber que eu estou falando para um número ali de pessoas e que eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando. Então, acho que essa checagem é algo que eu trago do jornalismo e também essa vontade de prestar um serviço, né? Então, no jornalismo, você presta serviço em diversos ali aspectos, e no meu perfil eu gosto muito de trazer essa parte cultural, falar da minha cidade, do que é feito aqui, do que tem aqui para você consumir em termos de, sabe, sai de casa, não espera só viajar para poder ter uma experiência legal, para poder curtir uma exposição, para poder consumir uma roupa lá fora na sua viagem para a Europa. Não, sabe, olha para aqui, consome aqui, perceba aquilo que é feito aqui de uma forma excelente, viva, esse regionalismo tão bonito que a gente tem. Então, eu acho que dessa forma eu consigo também me aproximar ali da minha base de jornalista. E eu acho interessante que, como você faz isso desde sempre, isso é uma marca da sua autenticidade, independentemente do modismo, que hoje o Brasil está na moda, hoje o Nordeste está na moda. Sim. E, assim, Salvador, ano passado, foi o destino de turismo mais pesquisado do mundo. Então, assim, a gente, de fato, hoje está na boca do povo. E a gente entender que respeitar a nossa visão e a nossa intuição é algo muito importante. Porque, assim, quando você se respeita e sabe qual é o seu limite, o que para você, de fato, é importante,
você acaba sendo reconhecido por aquilo que você demonstra de maneira consistente no final do dia, né? A consistência vem muito clara no seu conteúdo. Você começou na época dos blogs, quando a influência digital nem tinha nome, né? Nem era chamada assim. Não. Era só as blogueiras e era a blogueiragem louca, né? Tipo, blogueira! Como é que foi esse início? E o que é que te moveu a criar conteúdo naquele momento? O que me moveu, Gi, foi essa possibilidade de falar sobre o que eu gostava. De falar sobre o que eu amo. Você é a dona da pauta. A Sabe? pauta é o seu que decide. Exatamente. Ai, meu Deus. As pautas que eu escrevo que caem todas. Porque chegam os factuais. Ah, não, tem um buraco e não sei onde. Ai, meu Deus, minha pauta. Eu fiz a pauta, consegui um entrevistado, marquei com a pessoa. Lá vou eu, fulano. Não vai mais ter essa pauta, não. Então, já foi a fulana que desmarcaram porque teve um... Então, eu sempre era essa pessoa que tinha que desmarcar. E aí, pra mim, foi essa possibilidade mesmo de falar sobre o que eu gostava. De ter uma flexibilidade também, que quando eu entendi o valor de você conseguir fazer seu horário, o valor de você estar presente com a sua família, em momentos importantes, né? Minha família é louca pelo São João e é algo muito forte na nossa tradição. A gente faz um São Na João casa de vovó. na porta da casa da minha avó. Acompanho todo ano. Eu tenho uma vontade louca de me convida, pelo amor de Deus. Ai, eu amo Nunca te aquilo pedi ali. nada. Eu fico assim, todo São João, eu fico assim, meu Deus, coisa mais linda. Ai, mas é lindo demais. E minha avó tá, né, indo para os seus 90 anos, 80 e poucos anos, então eu tinha um desejo muito grande de estar presente com a minha família, de não ter o meu tempo absorvido dessa forma, engessada. E aí, quando eu vi que aquilo era uma possibilidade, eu falei, eu acho que eu vou começar a tratar isso aqui como um portfólio. Então, eu comecei assim, eu falei, eu vou criar um perfil. Não tinha coragem de fazer no meu. Falei, esse povo aqui que me acompanha, esse povo que estudou comigo na escola, vai achar o quê? Do nada, Maria Clara, blogueira, com fotos até e as mais textos maravilhosas blogueiras tiveram. Eu morria de esse vergonha. pensamento. Eu ficava assim, meu Deus, eu queria que desse certo, mas não queria que determinadas pessoas ficassem sabendo que eu faço isso. Você agora não quentiu no meu coração, porque eu falo isso a minha psicóloga, eu digo, mas é porque tem tanta gente no meu Instagram que eu queria que me visse. Gente, mas até Silvia Braz começou assim, escondendo o nome dela. Olha isso, não tá botava vendo? o Silvia pra jogo, Silvia não. faz isso, quem dirá, amor. Olha, Estamos somos no jogo, normais, pessoas. somos normais. E aí eu criei um perfil do zero e criei um blog, que era um site, pra poder, falei, bom, na pior das hipóteses, eu tenho isso aqui como um portfólio. Então, se algum dia tiver uma revista de moda, eu quiser tentar uma vaga, alguma coisa, eu tenho que ter um material. E aqui em Salvador eu não tenho, não tinha uma revista de moda, não tinha algo assim. Então, esse é o meu material, eu apresento, aqui. E aí, eu fui alimentando, cuidando disso com muito carinho, tendo um cuidado muito grande com a informação que eu compartilhava, com a imagem também, a parte de fotografia, de conteúdo mesmo, assim, de qualidade. E fui alimentando paralelo a outros trabalhos e outras oportunidades que vinham. Então, aos pouquinhos, aquilo foi vindo uma leva muito forte do Instagram, que foi todo mundo tá no Instagram agora, e o Instagram como um lugar realmente de você rentabilizar, de você criar conteúdo e receber por isso. E aí eu fui alimentando, até que eu falei, bom, agora já dá, porque estou recebendo, né, possibilidades de trabalhos, estou percebendo que às vezes eu topo um trabalho aqui de produção de moda e aí quando eu vejo ele me toma ali uma semana e o meu trabalho de influenciador, esse trabalho que eu não pude topar essa semana, já pagaria esse valor, um trabalho que seria um dia. Então eu fui começando a perceber que dava para fazer essa transição, mas assim, foi muito tempo alimentando sem ganhar nada em troca, sem ter nenhum espaço, com poucos números, em uma época onde os números eram muito importantes. Então, assim, foi... Olhando de longe, assim, parece, deu tudo certo. Mas tive muitos momentos de desacreditar que seria possível. Todo início é difícil. Você pode ser a herdeira das herdeiras. Você, Rainha Elizabeth morreu, o príncipe Charles tomou lugar, virou rei. Pergunta a ele se foi fácil virar rei. Não foi, gente, porque todo início é difícil. É uma coisa completamente nova, é uma coisa completamente diferente. Por mais que você tenha sido preparado aqui, porque meu exemplo foi bem esdrúxulo, né? Porque o príncipe foi preparado para ser rei. Mas assim, por mais que você se prepare, que você faça as coisas, a gente tem que entender que a gente não vai chegar pela porta da frente, como o Leti falou. Às vezes vai ser necessário um caminhar. Aliás, sempre vai ser necessário caminhar na minha perspectiva. E essa coisa da gente se permitir. Acho que o grande aprendizado que eu tô tendo aqui das suas falas é a questão da permissão mesmo. É aquela coisa, faça o seu melhor, onde quer que você esteja, servindo cafezinho. Exatamente. Ou traduzindo qualquer coisa na ONU.
faça o seu melhor. Entendeu? Não Exatamente. importa onde você tá, quem tá te vendo. Faça o seu melhor, porque todas as pessoas vêm. E assim, uma coisa que foi muito curiosa esses dias, pensando nisso de faça sempre o seu melhor, uma moça que trabalha lá no meu condomínio como babá, virou pra mim e fez assim: eu vi seu Instagram hoje, eu vi seus stories, a lancheira motivacional, vi que você tá rezando com o Frei Gilson, até comecei a rezar com o Frei Gilson, aí eu fiquei morta de vergonha. Aí ela fez assim: olha, inclusive, meu filho trabalha no mercado aqui da rua do condomínio e disse que a senhora é maravilhosa, que a senhora cumprimenta todo mundo. Aí você veja, a moça que trabalha no meu condomínio, o filho trabalha no mercado da minha rua. Ele disse: minha mãe, esse Instagram aí que a senhora tá vendo essa moça, ela vai lá no mercado, é vizinha lá do condomínio de Dona Fulana. Imagine. Então faça sempre o seu melhor, porque a pessoa que tá te servindo no mercado, não é quem você serve, é quem está lhe servindo no mercado. Tá percebendo o seu comportamento. Agora imagine no seu trabalho, meu amor. Não, total. Imagine. Sempre sair de portas abertas, sempre dar o seu melhor. Pelo amor E de assim, Deus. Não mete o louco, não, pessoal. Não mete o louco. Não mete o louco. E por falar em transformações, movimento e esse desafio que o novo traz, uma coisa muito interessante é que a gente percebe que muita gente que começou com os blogs não atravessou as transformações que vieram depois, né? Então, as novas plataformas, como você falou, do início do Instagram, depois, assim como veio o Instagram, vieram várias outras, sumiram várias outras também. Novos formatos, novas regras do jogo. O que é que você acredita que te fez continuar quando tanta gente ficou pelo caminho? Nossa, trabalhar com internet, assim, é o tempo inteiro você ter que se reinventar. Então, você tem que estar o tempo inteiro se atualizando, se reinventando, mas eu acho que algo que talvez eu tenha feito de diferente de outras pessoas que saíram do mercado, é que eu sempre tenho esse olhar de, tem coisa nova aí, tenho que ficar atenta, mas eu sempre tento adaptar aquilo ao meu modo. Então, como eu falei, eu não tenho essa urgência, como muitas vezes pregam, né? Você tem que ser rápido, você tem que rapidamente entrar nas plataformas, você tem que estar presente em tudo, você tem que ser a primeira a... E eu não tenho essa urgência, assim. Acho que esse tempo também de estrada me deu uma tranquilidade de sempre entender como eu quero estar. E se aquilo faz sentido para mim. E como que eu posso fazer ter sentido para aquela conexão que eu já estabeleci. Porque trabalhar com internet, como com influenciadora digital, é você estabelecer conexões e depois o mais difícil que é manter, né? Estabelecer a conexão e manter a conexão. E quando as pessoas elas vão entendendo, vão te lendo, você não pode ter essa rapidez de ter que se adaptar. E agora é a dancinha. E agora você tem que fazer tal trend. Se isso não faz sentido com quem eu sou, com o conteúdo que eu trago, eu não vou ter essa pressa de querer me adaptar de qualquer jeito, porque aquelas pessoas que eu estabeleci a conexão, provavelmente elas vão ver que aquilo não sou eu. Ou elas vão até estranhar, ou elas vão... Então, para mim, qualquer movimento que eu faço na internet, ele tem que ter a minha personalidade, ele tem que ser verdadeiro com aquilo que eu sou. Porque eu acho que só é sustentável aquilo que é de fato você, aquilo que é de fato verdade. Então, assim, acho que eu estou sempre nesse movimento de tenho que estar atenta, tenho também que me atualizar, mas ao meu modo, não do jeito que está todo mundo dizendo que é para fazer. Eu acho que isso é muito importante, né? Faz parte de um certo autoconhecimento. Então, eu estou o tempo inteiro, né, me conhecendo mais, e por me conhecer mais, perceber que as pessoas também que me acompanham gostam de quem eu sou. Eu busco ser fiel a isso, sabe? Aos meus instintos também, para além de só ter que me adaptar ao jogo, né? A essa dança louca da internet. Excelente. Quando você traz essa perspectiva do... Eu estou sempre buscando me atualizar e me manter... Eu acho que para todas as profissões isso cabe. Assim, as pessoas... A gente sempre traz, né? O medo de ser substituído pela máquina. Ninguém será substituído pela máquina se não se comportar como uma máquina. Exato. Porque a máquina só vai substituir aquilo que é replicável. O que não é replicável é exatamente isso, é a nossa autenticidade, aquilo que nos faz únicos, o nosso olhar, o nosso sentir, o como a gente faz o outro se sentir. Então, assim, a gente sempre brinca aqui, né, sobre o convívio intergeracional, sobre a convivência de gerações, etc. E vem muito desse lugar do autoconhecimento, da autopermissão, de se compreender, se entender e se respeitar,
porque quanto mais eu me conheço, mais eu me aproximo do outro, porque eu consigo enxergar as sombras dos outros se as minhas estão muito claras para mim. Então, assim, é muito interessante a gente entender que, seja na internet, trabalhando com a internet, ou seja, num trabalho completamente offline, a gente precisa se atualizar sempre. E interessado, curioso, ser alguém que não se acomoda, que está sempre em movimento. A gente volta para a história do seu pai do movimento. Porque só movimento gera movimento. A gente não vai atingir o próximo passo, atingir o próximo nível, se a gente ficar parado, esperando a vida passar. Com Exato, certeza. perfeito. E te ouvindo faz muito sentido quando você fala assim, eu nunca tive um vídeo que viralizou, não foi de um dia para o outro que chegaram esses seguidores. E acho que é importante também passar essa mensagem para as pessoas que estão ouvindo, porque muita gente que sonha em começar nesse trabalho de influência ou já está tentando, sonha em ter o seu vídeo viralizado. E aí vem você e fala, primeiro, assim, você construiu o seu caminho com essa constância, tijolinho por tijolinho, mas mais importante do que isso, você também fez questão de que cada conteúdo que fosse postado com a sua assinatura e com uma grande responsabilidade por trás. Porque outra coisa que a gente vê acontecendo muito também a pessoa viraliza com um vídeo que não tem nada a ver com o perfil dela, né? Então, às vezes, a pessoa fala de culinária, tá vendendo seu trabalho ali, vendendo seus doces e viraliza com um vídeo de comédia. E quando todas as pessoas chegam, elas esperam que o você restante... continue com aquilo. Exato, que você continue entregando isso para ela. Então, já vai trazendo pra gente também algumas questões práticas e algumas dicas, né, do que acontece realmente nesse meio e de quais são as diferenças, as diferentes possibilidades de você crescer na internet e o que é que cada uma delas pode acarretar. Exato. Também. Eu gosto muito de trazer isso, Leti, porque, assim, existem caminhos que são ditos como os corretos para você percorrer na internet. Falam muito sobre você ter constância, então, se puder, poste todo dia, esse volume de conteúdo, sobre você ser rápida em se adequar, em fazer a trend. E aí eu trago esse outro lado, como é também possível dessa forma, né? Vai ser de outro jeito, não vai ser com os números mais expressivos, mas você vai por outro caminho. Então, e dentro dessa minha caminhada, eu fui percebendo como que também as marcas, as agências foram amadurecendo esse olhar e entendendo o valor que tem um criador de conteúdo, um influenciador também, que é mais nichado, que fala com quantidade menor de pessoas, mas que fala de uma forma que aquelas pessoas leem como importante, que as pessoas estão ali para escutar de fato o que elas têm a falar, não só para acompanhar o café da manhã dela ou o treino delas da academia, que também é super legal, também gosto de acompanhar de algumas pessoas. Mas, assim, é trazer esse outro lado, que dá para você estar na internet sem ter que seguir aquelas regras que as pessoas dizem que você precisa. E o que mais tem hoje é regra, né? Gente, eu tenho recebido uns patrocinados dos 3... Como é? Dos segredos, não sei o que lá, do Instagram. 5 passos para. Meu Deus, os segredos muito secretíssimos, que essa pessoa descobriu, que ela mapeou. Então. Gente, deixa eu falar um negócio, eu acredito que você fez, mas eu não tô disposta não, jovem. Obrigada. É isso. Eu tô passando. Vamos entender o que é que dá para cada um. E assim, eu acho que há uma pressão muito grande de estar presente na internet. Hoje eu fiz uma ação com o Diego, né, lá pro Manolinho. E aí, como diz Letícia, eu tô com tudo no Manolinho. A nossa relações públicas. Aí eu fui hoje organizar uma ação com ele, e aí a gerente, né, do supermercado virou pra mim e fez assim, eu vou tirar uma foto, ficou tudo muito lindo, não sei o quê, e vou postar no meu LinkedIn. Aí eu fiz, posta e marca ele, que esse jovem não faça nada no LinkedIn. Menciona ele lá rapidinho. Aí ele ficou assim, me olhando ele, eu não posto nada e tal. Porque até no LinkedIn você vê a preocupação de uma gerente de uma rede gigante de supermercados, uma rede que tem trocentas lojas na Bahia inteira. Ela diz assim, vou tirar uma foto para colocar no meu LinkedIn e mostrar que a gente, como gestor da marca própria, tá fazendo isso. Aí eu digo, poxa, que legal. E ao mesmo tempo, nossa, que pressão. Eu fiquei pensando, né? Eu fiz, rapaz, massa que ela tem essa visão, porque é uma mulher mais madura do que eu. Sim. Até. E ao mesmo tempo fiquei, bicho, a que ponto a gente chegou, né? A que ponto a gente chegou? E assim, eu acho que quando você não pode ir com o inimigo, você se alia a ele, sabe? E aí você entender o seu caminho, como você entendeu, entender a sua linguagem, faz com que essa consistência se torne possível. Exato. Porque o grande desafio é você se cobrar, fazer a qualquer custo, e esse custo ser um custo sempre muito alto. Porque o qualquer custo, gente, sempre sai muito caro. Muito. Perfeito. E você falou um pouco de como foi
navegar por essas transformações, Maria. E a gente entende que cada era do digital certamente exigiu uma reinvenção diferente. Você sabe nomear qual foi a reinvenção mais difícil para você? Qual foi a que mais te surpreendeu positivamente também? Olha, eu acho que inicialmente o mais difícil foi aquela era dos vídeos muito curtos, que ainda estamos, né? Assim, vai flutuando, fala, agora vamos Mas o TikTok ampliar. salvou a gente, graças a Deus. Então... Ele botou a gente nessa furada e depois ele puxa de mesmo tirou. volta. Mas o Instagram, né, declaradamente, quando o seu vídeo passa de um tempo, que eu acredito que é a partir dos 2 minutos, 3 minutos, ele fala, sua entrega vai ser abaixo. Ele diz, né, pra você. Ele, quem avisa amigo é. Então, acho que no primeiro momento, essa adaptação de falar, caramba, eu tenho 1 minuto, 1 minuto e meio para poder passar uma informação completa. Introduzir, desenvolver, fechar uma ideia, contribuir com alguma coisa ali para a pessoa nesse tempo, era muito desafiador, mas ao mesmo tempo você se adapta. A internet é isso também, e aí você vai entendendo como você pode fazer, ou que você pode fazer uma série de vídeos curtos, ou que você pode também assumir, vou fazer um vídeo mais longo e não vai ter a mesma entrega, essa vai ser voltada mais para a minha comunidade mesmo, para quem me acompanha. Então, eu acho que esse foi um desafio, mas que hoje também eu já tiro de letra. Consigo aproveitar bem os 1 minuto e meio de glória que o Instagram dá. Com certeza. E acho que cada um desses formatos e cada uma dessas plataformas tem uma coisa diferente para trazer pra gente, né? Então, eu, por exemplo, acompanhava muito uma menina no TikTok e aí soube recentemente que ela tinha participado de um podcast. E aí parei pra ouvir e a primeira frase dela é: que legal que aqui eu tô tendo um espaço para explicar tudo que eu faço e falo de uma forma, né? Em que os pontos vão se conectando, porque ali naquele momento a gente estava indo tudo muito solto, mas foi interessante chegar no final do episódio dela e perceber assim, eu já tinha entendido tudo, sabe? Nos pequenos vídeos do TikTok dela, eu já tinha entendido o que ela fazia, quem ela era. Foi muito legal ter ouvido um episódio inteiro e ela ter amarrado, mas pouco a pouco você consegue transmitir a sua mensagem para as pessoas, independente do tamanho ou da densidade dela. Exatamente. Sim. A nossa identidade, ela acaba sendo superando tudo. Né? Aquilo que a gente é verdadeiramente, ela acaba suplantando tudo. Olhando para o que está vindo por aí. E há novos formatos, novas plataformas. O que você acha que vai importar para quem quer construir uma carreira sólida na influência digital? Aquilo que a gente estava falando agora, né? Que é o humano, quem a gente é, nossa autenticidade, aquilo que é verdadeiro, que é genuíno. Então, eu recebo, né, bastante material que vem de marcas, um briefing, né, que é um direcional daquilo que a marca que precisa que a gente faça naquele trabalho. Exato. E tem muita coisa que eu já identifico, isso aqui é IA. Então, principalmente quando vem tentando adaptar um pouco para a Bahia, e aí você fala, isso aqui é IA. Por isso que eu tô aqui. Porque eu preciso ajudar essa marca a passar uma mensagem para quem é daqui ou para quem quer ouvir uma baiana falando. E então esse lado humano mesmo, né, de quem somos, pessoas únicas, é isso que faz cada um ser especial, cada um ter o que falar. E eu acho que a IA a gente tem que usar de uma forma inteligente, né, para encurtar processos, usando dessa forma, mas nunca pensando que aquilo ali vai substituir, porque estamos aqui humanas, várias sensações, emoções, né, Gi? Que você estava falando isso na estante, o que nos torna única, então é isso. Eu tenho uma curiosidade agora que você falou disso. Você já trabalha hoje com marcas nacionais, marcas grandes que estão no país inteiro, porque todas as marcas brasileiras são nacionais. Eu vou aprender a falar. Com marcas que têm amplitude, né, territorial toda. E essas marcas normalmente estão concentradas no Sudeste, as direções. Como é transmitir para essa marca o que é a baianidade sem o caricato que eles esperam? Que eu tenho a sensação de que eles sempre esperam uma coisa caricata. Porque eu boto pé em São Paulo e o povo só quer falar comigo de carnaval, do Senhor do Bonfim, de acarajé. Então, vamos lá. Eu digo, se eu contar pra você a frequência que eu como acarajé, você vai chorar de inveja. Porque eu como pouquíssimo. Então, como é isso? Como é trazer a autenticidade, baianidade, porque você traz de uma forma brilhante, mostrando para eles que esse jeito seria o melhor jeito? Eu acho assim que tem caminhos diferentes, tem marcas que elas chegam
e elas conhecem muito bem o seu trabalho. Então, elas já te procuram porque ela sabe a forma que você faz, a forma que você fala, que gera conexão. Então, ela já te dá uma liberdade criativa maior. Aí é perfeito, porque aí você tem uma marca que te admira, confia naquilo que você vai fazer, e aí você tem liberdade para traduzir da forma que você achar que conversa, né, com a sua audiência. Agora, às vezes, cai também marcas que estão procurando uma pessoa da Bahia. E aí falaram, ó, tem esse perfil aqui, acredito que chega assim, e tem essa menina que fala bem lá da região, e aí bota ela. Então, aí é um pouco mais difícil, porque aí você vai, né, tentar mostrar quem você é, explicar, poxa, isso aqui não é legal, porque isso aqui não é a realidade que a gente vive, não é dessa forma que a gente fala, se comporta. Nem todo baiano é do mesmo jeito. Então, às vezes, você vai ter um trabalho maior ali. Mas gente, tem um longo percurso, mas ainda bem, olhando lá de trás de quando eu comecei, hoje já temos muito mais janelas e portas abertas para as marcas olharem, saberem que é fundamental ter um criador daqui falando, escrevendo, e muitas vezes sem destacar aquilo. Então, Renner, por exemplo, que eu amo escrever pro blog da Renner, em nenhum momento eles me dão um direcional de seja regional. Faça, a gente quer que você faça. Então, do seu jeito, com o seu sotaque, não tem aquele direcional. Às vezes, a gente escolheu que a gente precisa colocar alguém de Salvador. Então, isso também é muito bom, que as marcas saiam ali do Sudeste para enxergar a gente com a nossa totalidade, entendendo que aqui na Bahia somos muito diversos. Então, não somos a mesma pessoa. São 9 estados. São 9 estados, não temos a mesma personalidade. Então, assim, ter esse entendimento também que eu não vou abarcar todas aquelas características porque eu sou uma pessoa, eu sou Maria Clara, sou daqui, e tem tantas outras criadoras daqui que tem muito Sim. a agregar para além também do que eu falo e do que eu faço e da forma que eu faço. Por isso que marcas contratem muitas pessoas daqui da Bahia, de Salvador, para que a gente possa levar, né, nosso regionalismo de uma forma mais ampla. Uma coisa que eu amo na internet é o quanto o nordestino se apossou deste território. E o como o nordestino se tornou uma pessoa insuportavelmente que obriga as pessoas a se fazerem ouvir. Vocês vão me ouvir. Tem um camarada que ele dá aula sobre o nordestinês, sei lá como é que ele fala. É dialeto nordestino. Adoro. Ele fala... Gente, ele é de Rio Grande do Norte. Ele é potiguar. Mas, gente, eu amo aquele cara em todas as minhas forças. Ele faz agora... Tira o print... Lista de presença nos comentários. Perfeito! Ele é muito perfeito, muito perfeito. Uma autenticidade, né? Muito bom, Sim, muito bom. E é do incrível. jeitinho dele ali. Eu acho maravilhoso. E, assim, tira dúvidas que são dúvidas, eu diria assim, seculares. Porque ele fala coisas que eu digo, gente, é mesmo, o povo pergunta isso aí, né? Então, vamos aqui. Ele chama todo mundo, bora aqui, meu Tatupeba, bora. Eu faço Jesus, ele fala muito igual da roça. Muito bom, muito bom. Que massa. E por falar em assinatura, identidade, personalidade, acho que agora a gente pode entrar nesse assunto. Gi, ela sempre fala que seu feed tem uma assinatura visual muito forte, né? A gente consegue reconhecer o seu conteúdo, ainda que Maria Clara ainda não esteja lá. A gente tá vendo o cenário, a composição. Ela bota a foto de um piso. O cenário, a composição, a saturação das cores, e a gente já sabe que é Maria Clara. Como foi que você construiu essa assinatura? Foi um processo consciente ou foi acontecendo, foi se lapidando com o tempo? Olha, foi se lapidando com o tempo, porque começa como um movimento muito natural, então, de trazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, muito dentro do meu gosto pessoal, e aí no meio do caminho não dá para dizer que a validação não é importante, porque quando você começa a ouvir pessoas falando, nossa, isso aqui é sua cara, ou eu vim aqui porque você falou, ou, nossa, foi só ver isso aqui que eu vi você... você começa a se apropriar, falar, poxa, realmente eu tenho uma identidade bacana, eu consigo passar aquilo que eu acredito, que eu gosto, que eu sou, em imagem, em comunicação também. E aí é mágico quando você fala, caramba, as pessoas estão conseguindo me ler da maneira que realmente eu sou, da maneira que realmente eu quero me apresentar para o mundo, mas vai sendo aos pouquinhos. E acho que está sempre em construção, ainda mais porque estamos sempre mudando, né? Então, quem eu era lá atrás já veio passando por coisas diferentes na vida,
fui mudando, fui me transformando. Mas nessa construção, acho que passa muito o meu gosto pessoal. Acho que passa muito também as pessoas que passaram na minha vida. Então, meu primeiro relacionamento, as minhas amigas também de comunicação. Porque você não vai sozinha, né? Você vem trazendo pessoas que vão agregando, vão estando junto, vão segurando na sua mão. E hoje, pra mim, é fantástico. Quando vocês falam isso, eu fico, meu Deus, que incrível. Você falou assim, que eu fui mudando, aí eu parei, fiz assim, deixa eu fazer aqui na minha cabeça um retrospecto, puxando meus arquivos. E a sensação que eu tenho é que você foi ali da It Girl, que era aquela garota que, tipo assim, tava sempre pra frente e tal, etc. Pra um mulherão sexy sem ser vulgar, meio assim, do tipo... Repito roupa mesmo, um problema do mundo, a roupa tem que terminar de sujar. Pra sujar. A roupa tinha que terminar de sujar. Eu digo, alguém me representa, Brasil! Você não está entendendo, alguém me representa neste lugar. Então, assim, eu acho que é uma coisa disso, assim, de você... É engraçado porque eu acho que você é mais nova do que eu, não sei. Eu me sinto meio tia de todo mundo, então eu sempre me chamo a velha do rolê. Então, assim, eu comecei a acompanhar você porque alguém me falou, não me lembro quem, por quê. E aí eu fiz, legal e tal. Aí eu achava você meio it girl, não era muito minha vibe e tal. Eu já era mãe de família, que eu tive filho cedo. Aí eu falei assim, não, e tal, é legal, eu nunca ia usar isso. Aí até que Maria Clara começou a vir umas coisas assim, eu dizia, menina, gente, olha isso. Olha ela dando nome, olha ela de novo. E aí, assim, hoje você traz a mesma assinatura, o mesmo olhar fashionista que aquela menina tinha. Então, assim, aquela coisa de gostar de moda, de cores, de textura. Você sempre foi a rainha da textura. Sim, adoro. Eu olhava assim e fazia, rapaz, uma palha com um crochê, com um negócio de seda. E nela tá ficando boa, mas ela é magra, linda, maravilhosa. Não sei se vai dar em mim. E aí eu ia só observando. E hoje eu já me permito, com o corpo que eu tenho, do jeito que eu tenho, que eu acho que isso também é uma coisa muito legal. Que você, apesar de ser uma mulher extremamente padrão, estereótipo, padrão, você não transmite pra gente o distanciamento de só eu consigo. Isso pra mim é uma coisa assim muito legal. E aí eu fui vendo você seguindo nessas misturas e amadurecendo essas misturas com o tempo e trazendo coisas que eu já tinha visto, sei lá, 2, 3 anos atrás, na época da sua produção de moda, que você dizia, comprei tal coisa pra poder fazer uma foto de Réveillon. E ela do nada atacava aquele negócio que ela comprou pra foto de Réveillon 3 anos depois pra fazer um look de carnaval ou de, sei lá, qualquer outra coisa. Então, eu acho que isso foi muito legal. Então, há um amadurecimento de olhar e há um amadurecimento de linguagem, apesar dessa identidade ficar muito clara ao longo do tempo, assim. É Maria Clara amadurecendo mesmo. Ai, que demais. E acho que também é até um amadurecimento, assim, um lugar de ser confortável de quem você é. Porque eu acho que no início, de certa forma, a gente quer, quando você falou aí, como você me via, eu acho que a gente quer também se adequar, até pela idade, né? Sim. Tem aquela... E pelo momento, você começou no momento das It Girls dos blogs, é então verdade. Você quer, faz todo sentido. Você quer historicamente, pertencer, você quer estar ali e depois você vai ficando à vontade em ser quem você é. E mais do que isso, você percebe, esse terminando de sujar, que eu adoro fazer, a quantidade de pessoas que começaram a fazer isso e me marcar. E sabe, e como se fosse quase uma chancela, olha... A menina aqui, que é blogueira que trabalha com moda, ontem ela estava usando essa roupa, hoje ela está usando de novo. E ela está dizendo mesmo que está usando. Então, eu também posso usar. Sim. E isso é engraçado, porque é muito interessante você ver como que aquilo que foge um pouco da curva do mercado de moda, que era antigamente cada dia um look do dia diferente. Vamos comprar, meu povo, vamos comprar. Uma bolsa de grife. E como que agora isso... Tem muitas pessoas que vão se conectar muito mais com isso. Então, acho que esse meu lugar também de me experimentar, até com shapes diferentes, com a roupa larga, ou com um pouco mais sexy, um pouco de pele à mostra, eu acho que foi também me deixando à vontade para ser quem eu quisesse, no momento que eu quisesse. E que as pessoas também, elas percebessem que elas poderiam se identificar comigo, não necessariamente pelo que exatamente eu estou usando, ou de qual marca é, mas que elas pudessem ter uma ideia mais ampla daquilo ali que eu estou trazendo, que é sobre você usar aquilo que faz sentido para você, que comunica o que você quer, que você pode ser muitas, que você pode, sim, repetir roupa e ser super cool repetir roupa. Então, assim, eu acho que é um processo em muitas esferas, né, que vai do profissional, a mulher que eu sou, aquilo que eu tenho coragem de comunicar, aquilo que também o público vai demonstrando que se identifica, que curte. Então, isso é muito legal também nesse processo e me experimentando. E esse é um lugar muito legal da influência. Eu também estava ouvindo um outro podcast recentemente, eu não lembro nem qual foi, e a pauta era
estamos todas um pouco cansadas de ver, às vezes, os mesmos rostos vendendo as mesmas coisas. Então, assim, parece que algumas marcas dominaram ali um grupo de pessoas e essas pessoas estão nos incentivando a comprar as mesmas coisas. Sim. E a gente acaba, muitas vezes, atribuindo a influência a isso. E aí a gente vem para uma conversa como essa e de falando, meu Deus, agora eu me sinto mais confortável de repetir roupa. Eu trago outro testemunho já aqui de uma vez, a gente tinha a mesma roupa, era da Boa, não lembro qual era. A gente tinha a mesma roupa, você usou de um jeito diferente do que eu usava. Eu falei, pera aí. De duas cores. Acho que foi, eu não lembro. A jaquetinha, marcou, né? Eu não lembrava qual era, mas eu lembro assim que você usou de um jeito diferente. Eu falei, gente, nunca tinha pensado nisso. Eu reparei também, Leti tinha acabado de usar e depois você postou. Você usou diferente. Ela usou diferente de Leti. Eu tive a mesma sensação. Exatamente. E Karina Waxman, que é daqui, usou de um jeito diferente. Eu falei, gente, eu não tinha parado pra pensar que tinham tantas formas de usar essa mesma roupa. E o que Gi trouxe também de Salvador, de você passa por um lugar, convida as pessoas a passarem por lá também. É um lugar que talvez nem chegasse até a gente se não fosse o seu conteúdo. Então, acho que é um lado muito legal pra gente explorar da influência nesse momento em que talvez falar de consumo esteja um pouco saturado. Então, por que não brincar com outras formas de consumo e lembrar as pessoas, aqui agora vou bater no peito e dizer, a neurocientista do consumo falando. Aula de consumo. Pega o papel e a caneta, anota. A Gi sempre fala, Letícia, você tem que falar mais do seu trabalho. Aí eu falo, ela é brilhante. Ela é brilhante. É o momento da convidada. Mas eu também sempre tento mostrar que consumo não é só compra, não é só você passar o cartão de crédito, mas é tudo aquilo que você bota pra dentro. Na alimentação, no que você tá consumindo em termos de conteúdo também, né? O que você assiste. Então, tô muito feliz com essa pauta aqui, porque tocou num lugar que eu acho que é importante de ser falado e que pouquíssimas pessoas estão falando. E trazendo para você agora, uma coisa que você sempre me faz refletir é sobre como a gente escolhe as marcas e se associa a elas de maneira inconsciente pelos sinais que aquela marca passa e como é importante haver uma estratégia, um cuidado, uma curadoria dessa marca para escutar o consumidor de uma maneira relevante para que ela consiga construir a comunidade, promover uma experiência e gerar para essas pessoas uma conexão que faça sentido para elas. Que não seja só aquele consumo do desejo do momento, mas sim uma relação, porque e aí falando aqui mais tecnicamente, o custo de aquisição de cliente é um custo alto. Sim. Todo mundo que trabalha com qualquer serviço sabe o produto, o quanto é difícil você conquistar a pessoa e fazer ela ter a decisão de compra. Sim. É o desafio de você fazer ela comprar. Mas Leti sempre traz uma visão muito interessante a gente hoje escolhe as marcas a se associar pelas sensações que a marca faz a gente sentir. E quem percebe isso e constrói isso faz toda a diferença na roda girando mesmo, porque você vai tendo ali a recorrência sem você ter novo custo de aquisição de cliente. E eu percebo que quando as marcas privilegiam uma produção de conteúdo mais consciente, mais realista, mais próxima do dia a dia das pessoas... E com mais liberdade criativa, como Maria estava falando... Você acaba trazendo esse pertencimento de uma maneira efetiva. E aí, assim, por exemplo, ainda que eu não seja consumidora de todas as marcas que você já trouxe, eu hoje tenho um olhar para todas elas e vira e mexe, eu dou uma pesquisada no site de quanto é que tá aquela bolsinha que eu quero e tal, é o momento, não é o momento. Fica ali no radar, né? Fica sempre no radar e assim, eu digo a você, a decisão de compra muda, porque eu falei no início do podcast, eu digo de novo, eu mudei a minha consciência para o consumo de moda, Maria, 360. Não, e assim, é muito especial também, porque estamos em algum, né? Temos nossos recortes ali. Então, às vezes, no meu universo, eu acho que aquelas pessoas... Poxa, acho que muita gente já conhece essa marca ou sabe desse nível que a gente tem de entrega de produto, E aí, às vezes, eu faço um conteúdo... Esses dias eu estava dando uma olhada que eu vou fazer um outro conteúdo mais robustos e estava revisitando essas pílulas que eu fiz. E, assim, vendo os comentários, as pessoas falando, nossa, eu não sabia que o Brasil tinha esse nível de produto, de qualidade de produto, de design, de elaboração de pensamento. E eu fiquei, caramba! O Rios das bolsas brasileiras, ele está salvo. Era esse mesmo. Eu digo, gente... Não, a mulher comentou, ela falou, eu quero todas. Sempre fora, mas ela falou, mas honestamente, eu não sabia que o Brasil tinha esse nível de produto. E eu falo, caramba, por isso que é importante a gente falar de consumo também de uma outra forma. Que olha... Quando você for consumir, consuma isso aqui. Olha que incrível. Olha como isso traz identidade. Você vai consumir de alguém que cria aqui, que cria realmente, né? Uma moda autoral. Sabe, Clara, eu vou te falar.
eu sinto que as pessoas... Por muito tempo, a gente não teve pessoas batendo no peito e dizendo assim, sou brasileira, sou baiana, sou Sim, pernambucana. com orgulho, né? Com orgulho e com Sou autoral da pertencimento. Bahia. Pra quem não está Sou assistindo, é o que tá autoral da escrito. Bahia. Tá escrito na camisa de Gi. Eu tinha comprado a desenhada e produzida na Bahia. Sim. Aí eu fui pra Minas, minha prima, lógico, pegou para ela. Não me deixou Ficou voltar pra sem. casa com a minha camisa. Aí Led chegou aqui no podcast com essa camisa em preto. Aí eu vou ter que comprar Eu agora. vou ter que adquirir. Vou ter que ir lá na Mará. A Mara patrocina nós. Aí a influência Jéssica, não acho digital. justo. Jéssica. A influência da vida real. Nota nós, Jéssica. Aí, enfim. E aí, assim, o que é que eu vejo? Que as pessoas, elas tinham uma noção de elegância do que vem de fora, da comparação, do externo. A gente, por muito tempo, teve a referência da atriz de Hollywood, da Sarah Jessica Parker, da Carrie Bradshaw, né? Todo mundo queria ter aquele sapato, que eu nem sei falar o nome, que é... A gente, aquilo Ícone. dói o pé, aquilo dói o pé de um jeito. O Labotan, mas não olhava para um Arezzo com o cuidado e com o pertencimento que poderia ser, assim, né? Comparando marcas. Então, assim, lógico, tô comparando uma grifíssima internacional com uma marca de varejo, grande varejo nacional. Eu sei que eu tô comparando alhos com bugalhos, eu tenho consciência disso. Mas eu tô dizendo assim, as pessoas achavam que era menos. Sim. Tá usando uma isso ou uma aquilo e não se permitiam olhar. A gente tem grifes nacionais há muitos anos. Sim. Só que as pessoas não se permitiam olhar. Então, assim, é muito o eixo. Eu gosto muito as cariocas, nesse ponto, eu bato palma de pé, porque as cariocas, elas são barristas. E a moda carioca, elas valorizam muito. Sim. A carioca, ela veste marca do Rio de Janeiro. Então, assim, eu vejo esse movimento como algo muito, muito importante. Então, assim, a influência, mais uma vez, num lugar muito positivo, de trazer pra gente motivos de se orgulhar, de usar e de conhecer aquilo que a gente tem. E acho que é principalmente sair também desse lugar só da influência de consumo, né? De Sim. você estimular as pessoas a consumirem. É um ritmo de indicação de produto que você fala, gente, como é que a pessoa consegue testar? Ela tem quantas vidas em uma só para testar tanta coisa? E quando a gente vem para pensar, né, no consumo dessa outra forma, é você pensar sobre um trabalho autoral, é você pensar sobre algo que foi desenvolvido, um produto que às vezes leva meses e meses, até anos para ser desenvolvido. Então, assim, é pensar realmente muito além. E também que a moda é um polo importantíssimo, econômico. Sim. E que precisamos fomentar. Gera milhões de Isso empregos. aqui gera muitos Movimenta uma empregos. O cadeia impacto, ele é muito grande. Sim. Então, se a gente puder consumir aqui, consumir esse nível de produto, que não é nem um pouco difícil de querer consumir, incrível, muito melhor para todos nós. A moda movimenta o agronegócio, movimenta a tecnologia, movimenta a logística, movimenta os shoppings e grandes varejos. A moda movimenta o design, a arte. A moda movimenta muita coisa. É que nem as pessoas não valorizarem produção cultural. Teatro, música... O tanto de gente que essas pessoas movimentam e empregam é surreal. Mas falando de moda ainda, no seu conteúdo parece que você vai muito além do que eu estou vestindo, é o que a gente está exatamente conversando aqui. E você tem uma linguagem própria, como a gente está reforçando o tempo inteiro. Como é que você enxerga a relação entre o que você veste e quem você é? E aí eu vou para além. Eu queria que você me dissesse o seguinte: o quão importante você avalia a gente entender a nossa relação do que a gente veste com quem a gente é a partir da sua experiência? Nossa, gente, é tão importante, assim, porque a roupa é ali uma comunicação visual, é a primeira que chega, então a gente já pode chegar contando um pouco quem a gente é, o que a gente valoriza, e eu acho isso, assim, uma ferramenta que não deveria ser desperdiçada. E, assim, para mim, falando até de uma perspectiva bem pessoal, o que eu visto já me abriu muitas possibilidades de conversar com pessoas que talvez eu não teria a oportunidade de conversar. Então, de vir alguém que eu admiro e falar, nossa, mas que incrível essa bolsa, do que isso é feito? E a partir daquela interação, eu tenho uma entrada de conversar com a pessoa sobre outras coisas e aquilo me trazer outras pontes. Então, eu acho que a roupa, ela é uma ferramenta de comunicação e de conexão poderosa. Então, você está, às vezes, em um lugar ali, você está em São Paulo, em um evento, às vezes a pessoa lê o nome Bahia, olha, eu estou aqui em São Paulo há um tempão, mas eu sou da Bahia também, que marca que é essa? E a partir dali, você vai estabelecendo outras conexões. Então, não só contar quem você é, mas eu acho que é um ponto que pode trazer muito mais para você. E todo mundo, a gente tem que se vestir, todo mundo tem que... Ai, mas eu não gosto de pensar em roupa, mas você não pode andar nu. Então, você vai... Então, por que não usar dessa ferramenta a seu favor?
E eu sou apaixonada por essa parte de pensar em linguagem E você estética. trouxe uma coisa que é bem importante, assim, eu trabalho muito no mercado de infraestrutura hoje, né? Estruturando projeto, fazendo gestão de contrato de concessão, enfim. Eu faço muitas coisas. Barbie Profissões. Eu sou a Barbie Profissões. E aí, você fala isso, nos primeiros eventos de direito público e de infra que eu fui, direito público lá atrás, quando eu comecei a estudar, e hoje em dia, quando eu vou pro de infra, eu tenho uma premissa. Eu nunca vou nem de azul, nem de cinza, nem de preto. Se eu tiver Vai estar todo mundo assim, né? É uma Vai se coisa. camuflar Primeiro, é um no ambiente meio da extremamente multidão. masculino. Primeiro, é um ambiente muito extremamente masculino. Segundo, você vai ser mais uma pessoa, porque o homem veste branco, preto e cinza. Sim. Então, e azul. Então, se você for, você vai estar mais um no meio do povo. E a sensação que eu tenho é exatamente essa. O colorido, porque eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, Sim. falastrona e tal. Então, se eu me encasulo, eu não vou ter a oportunidade de me conectar com as pessoas, porque eu vou ser mais uma na Perfeito. multidão. Aí eu vou de lilás, eu vou de pink. Aí ela vai que vai. Rapaz, eu fui para um negócio na B3 uma vez, com um blazer amarelo lima. E assim, era aquele amarelo bem amarelo limão siciliano, Sim. que minha amiga olhou pra minha cara e falou: você vai com esse blazer? Eu digo, porque é animal, chiquíssimo, me solte. Ela Como não, Caetano amiga. Veloso, É gente, porque... pra brilhar. Exatamente. Só Aí vai. eu fiz assim, eu fiz, amor, eu vou, sabe por quê? Primeiramente, não sou obrigada. Em segundo lugar, vai estar todo mundo de cinza, branco e preto. No dia seguinte, ela me pediu a minha saia rosa e preta emprestada, porque ela ia Ela aderiu. palestrar e ela não queria passar em branco. Eu digo, Tá vendo? Vamos juntas. Você entendeu? Porque eu só levo roupa colorida, porque assim, já é uma coisa que você precisa entender, que é o que você falou, a roupa comunica. Comunica, sim. E ou você fecha e distancia, ou você atrai a pessoa pra você. E eu dizia, não, alguém vai ter que me dar atenção. Tem foto minha do lado do prefeito da cidade de amarela. Tá vendo aí? Belíssima, incrível. Maravilhosa. E de onde vêm as suas referências criativas, Maria? Como é que você se inspira para continuar surpreendendo, sem deixar de lado essa assinatura que você já construiu e a sua personalidade que você já tem tanta consciência hoje? Ai, gente, Salvador. Essa cidade É bom que já faz o maravilhosa. gancho com a próxima pergunta. Eu amo essa cidade que eu sou apaixonada, que é riquíssima culturalmente, que tem uma importância histórica gigantesca. Então, assim, pra mim, não tem como sair nas ruas de Salvador e passar em branco. Você sempre vai ver alguma coisa que é curiosa, uma textura, um jeito de falar. O baiano tem uma personalidade muito, assim, encantadora. Então, assim, é a minha principal fonte, com certeza. Assim, Salvador, o Nordeste, a Bahia, falando de forma mais ampla, porque eu também adoro pesquisar as marcas nordestinas e ver aquilo que é feito e perceber, principalmente, como que a gente tem uma criatividade para pensar em matéria-prima, pensar em textura, que é algo que eu também valorizo muito, em estrutura de roupa. E aproveitamento, né, também. Eu acho que a gente tem... Aí, como a gente tem uma escassez material muito grande, no sentido de dinheiro, aí você vê a criatividade fluir de uma maneira... Não, total. Profissional. Não, eu estava conversando esses dias com o Washington da Intoi, que é uma marca maravilhosa daqui, e aí ele estava me mostrando o processo criativo dele para uma peça. Ele falou aqui, eu estava andando no comércio, no centro de Salvador, eu vi uma loja que era uma loja de construção, tinha um cano enrolado de um jeito X, e aí ele me mostrou a foto e eu vi a peça e eu falei, caramba, que incrível. Então, assim, é ver como que é no dia a dia, às ter vezes, olhos de que ver, tá... né? Exatamente. Tá presente. E levar os olhos para passear, não só quando você vai viajar, mas na sua cidade, no dia a dia, no centro de Salvador, no comércio popular. Então, assim... Feira de São Joaquim, quem nunca foi ver. Ai, por favor, não deixe de ir. Então, é com certeza a minha principal fonte de inspiração. E isso fica muito nítido, porque Salvador aparece no seu conteúdo não como pano de fundo, mas como, de fato, a sua identidade. Lugares, marcas, design, cultura, tudo se expressa de uma maneira muito Maria Clara de ser, quando você está se apresentando. Como é que você pensa nas suas escolhas? O que é que faz a diferença entre valorizar suas raízes de forma autêntica e cair numa representação rasa, assim? Como é que você percebe? Ai, pra mim, entra de uma maneira muito natural. Eu acho que eu sempre consegui, de algum modo, apesar de também ter consciência, né, de quais são nossos calos aqui,
Mas de saber que era incrível ser baiana, era incrível ser dessa cidade. Então, por que não isso ser algo importante no meu conteúdo, um ponto de diferenciação de quem eu sou diante, né, de tantas outras pessoas que produzem conteúdo na internet. Então, acho que é realmente me apropriar, saber que as minhas raízes são importantes, saber que o meu regionalismo me diferencia, ter plena consciência também que eu não vou estar representando uma região que isso é impossível, mas é realmente gostar de onde eu vim, de quem eu sou, e usar isso ao meu favor, assim, de uma maneira natural, genuína, porque é o que eu vivo, é o que eu gosto, é onde eu gosto de consumir, é onde eu gosto de sair, é onde eu gosto de viver. Tanto que, pra mim, assim, sempre fez muito sentido continuar em Salvador. Muitas pessoas falavam, poxa, e até quando eu tô, né, viajo, vou pra algum trabalho lá, e agora você vai morar em São Paulo. Eu falo, não, quero continuar, porque em Salvador... Sou resistência. Eu amo minha cidade e eu encontrei também o meu lugar. Eu encontrei a minha forma de trabalhar com o que eu gosto, estando onde eu estou. E eu acho importante que as marcas tenham esse movimento delas virem, delas quererem estar, quererem contratar. Porque senão fica pasteurizado, né? Fica tudo mais do mesmo. Completamente. E é muito interessante, assim, perceber como que Salvador é um polo forte também, financeiro, inclusive. E algumas marcas me dão de feedback que tem não sei quantas lojas no Brasil e que a loja de Salvador, às vezes, é a loja que mais vende. E aí, quando essa marca quer estar junto comigo, quando eu tenho a possibilidade de ser embaixadora de eventos, de estar representando, de alguma forma, a minha cidade com essa marca que é muito grande, que é muito forte no Brasil e que a loja de Salvador é a loja mais forte em termos de venda mesmo, é incrível. E aí a gente vê como que, poxa, não é a gente que tem que ir. Eles também podem vir e devem vir, né? Sim, perfeito. Acho que dá pra gente falar um pouquinho também da sua relação com as marcas aqui. Uma coisa que é uma grande curiosidade, assim, acho que um grande desafio, principalmente para as pessoas que estão começando nesse mercado, é como é que a gente mantém a nossa identidade, a gente está falando muito isso, e ao mesmo tempo entrega o que o cliente espera. Então, combina a nossa identidade com a identidade da marca. Como é que você costuma navegar isso no seu trabalho? Olha, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Como eu falei, tem clientes que eles sabem exatamente quem você é, então já chegam querendo colaborar, querendo até mais te ouvir, né? Querendo sair realmente daquilo que eles fazem sempre, tendo esse olhar que você tem a agregar. E tem outros clientes que ainda não têm essa visão, então às vezes é uma conquista e às vezes você realmente não consegue encaixar. E já aconteceu comigo de... uma marca me procurar, estava passando por uma reestruturação, eu entender, gostar daquela reestruturação, deixar claro que, para mim, é primordial que eu tenha direito de escolha do produto que eu vou comunicar, porque precisa ter a ver com o meu estilo, precisa ser algo que eu realmente indicaria. Eu não tenho como indicar um produto que eu não compraria, que eu não acho que seja interessante. E já aconteceu de estar com, assim, contrato para assinar, um valor super legal para receber e não conseguir chegar nesse lugar, a marca falar, poxa, não, mas a gente quer comunicar isso aqui, mas não foi isso acordado. E aí, nessa dança, às vezes, você tem que declinar, porque nesse tempo de trajetórias, tem uma coisa que eu aprendi muito, é que pode ser clichê, mas, de fato, os nãos, às vezes, que você dá, eles são mais importantes do que os sims. Então, você saber, poxa, se eu comunico isso aqui, apesar de ganhar uma grana legal... eu vou estar perdendo a minha credibilidade. Quem me acompanha e meu público, ele é um público fiel, ele vai saber que isso aqui eu não usaria, eu não compraria. Então, assim, aí, as minhas outras indicações muito verdadeiras e muito dentro, a pessoa ela não vai mais ter. Você quebra uma confiança, quebra aquela conexão que eu falei lá atrás. Então, isso para mim é valioso. Então, não tem dinheiro, assim, que pague essa parte de você saber que tem algumas conversas que se elas estão muito enroladas e você não está conseguindo encontrar, talvez seja o caso de muito obrigada, né? Dessa vez a gente não conseguiu encontrar um caminho, quem sabe em outra oportunidade e saber sair. Nem sempre a gente, sendo muito sincera, nem sempre a gente vai ter jogo de cintura, nem sempre a gente vai conseguir chegar em um lugar, porque são as pessoas diversas e cada empresa também ela tem ali o seu sistema de operar e elas encontram muitas vezes no caminho influenciadores que, poxa, a grana é essa, tá, manda um produto que eu vou comunicar e eu vou fazer. E eu entendo também quem precisa fazer por algum motivo, mas por isso, tendo essa visão, que eu sempre tentei desenhar assim, os meus caminhos para esse passo em que a parte da
influência digital, ela fosse muito dentro da minha verdade. Perfeito. E isso é muito legal, porque falando do outro lado, eu trabalho com branding e comportamento de consumo. E aí, todo ano, a empresa que hoje eu sou sócia lança um relatório de comportamento de consumo, um observatório de comportamento de consumo. E há alguns anos a gente vem mapeando as nuances do mercado de marketing de influência. E no relatório desse ano, o último que a gente lançou para 2026, a gente falou que os consumidores estão sendo movidos por quem move cultura. E aí, consequentemente, uma coisa que a gente também conseguiu observar nos últimos anos é que o influenciador também mudou de lugar dentro dessa relação com as marcas, né? Então, antes, os influenciadores eles estavam muito na ponta. Eles apenas pegavam aquela mensagem e comunicavam para o consumidor. Agora, é esperado que o comunicador, o influenciador, ele esteja até mais próximo da marca no sentido de co-criar significado, né? E não só traduzir, não só pegar aquela mensagem e passar adiante, mas fazer aquilo ter sentido dentro de um ecossistema que ele domina mais do que a marca até. Que muitas vezes é a cidade, no seu caso, muitas vezes é o seu próprio público. Então, do lado das marcas, a gente também tem dado essa orientação de colocar o influenciador como um ser pensante mesmo dentro dessa estrutura. Alguém que co-cria, alguém que enfim, que constrói esse significado junto. E alguém que precisa ser respeitado porque, mais do que ninguém, ele sabe o que é que vai fazer sentido para a pessoa que vai receber aquela mensagem. Perfeito, Leti. Brilhou. Igual uma estrela. E uma coisa que ficou na minha cabeça também, Maria, você falou que há um tempo, quando você começou, os números eram muito importantes. O que é que você acredita que hoje as grandes marcas enxergam em você para além dos números? E o que é que faz uma parceria durar e ir além de um único post, fazer você manter relacionamentos tão duradouros com algumas delas? Isso de entender né, que os números não eram a coisa mais importante, foi acontecendo aos pouquinhos. Como eu falei, eu acho que as marcas, as agências foram amadurecendo e os criadores de conteúdo também. E quando você percebe que a qualidade, aquilo que eu falei sobre ter um cuidado com o que você vai falar em termos de mensagem, com a curadoria daquilo que você entrega, eu acho que foi trazendo esse olhar também das marcas para a importância de estabelecer conexões verdadeiras, de ativar influenciadores que não só têm uma entrega e vai levar a sua marca, mas que vai conseguir gerar conversa, que vai conseguir realmente ter um diálogo ali mais direto com aquele consumidor. Então, eu acho que hoje a gente consegue ter um mercado que ele abraça também as pessoas, claro, que tem grandes números astronômicos, mas também aqueles criadores que estabelecem conversas ali em nichos menores, mas que têm uma voz, assim, poderosa. Então, para mim, assim, foi assim, um alívio perceber que o mercado veio mudando. E muitas vezes, assim, eu estive em algum espaço, eu estive com alguma marca, que a pessoa falava, nossa, mas como é que você consegue estar ali? Você tem algum contato? Tem alguém que você conhece? Porque as outras pessoas que trabalham ali são tão grandes. Quem te indicou? E aí, você vai fazendo uma auto-reflexão. Poxa, realmente, por que eu estou aqui? E, ao refletir, me leva a crer que é isso, que é essa qualidade mesmo no passar a mensagem, nessas conexões, essa credibilidade. E ainda bem que o mercado vem mudando, porque não estava fácil não, viu, gente? Ter só que pena que você não tem os números. Já ouvi isso muitas vezes. Nossa. E agora estamos indo para outra era. Amém. Então, assim, pegando o gancho do que você está trazendo, para quem está começando hoje, todo início é difícil, eu repito sempre. Sim. Num mercado que está muito mais saturado do que de quando você entrou. Mas, assim, eu não acredito em mercado saturado, tá? Eu acredito em pessoas despreparadas para o mercado. O mercado nunca está saturado. O mercado está sempre preparado para pessoas competentes. Considerando que eu estou entrando agora e que eu sou competente. O que é que pode diferenciar uma pessoa que está entrando no mercado agora e que é um diferencial que nenhum algoritmo vai conseguir replicar ou evitar de entregar, né? Porque tem isso também, né? As coisas que o algoritmo entrega. Ai, gente, esses públicos são muito bons, velho. Eu acabo de ir. Eu acho que é justamente trazer essa pessoalidade, trazer quem você é para aquilo que você vai falar. Então, procure falar do seu jeito. Claro, consuma esses conteúdos que são colocados como o que é importante você saber em termos de comunicação, como é que a plataforma funciona, mas a forma de fazer
Tenha a sua forma de fazer. Siga o seu coração, a sua intuição. Vai ter vergonha, mas não deixe de testar, de experimentar. Porque comigo, uma coisa que aconteceu muito, eu era muito exigente com a qualidade do que eu entregava. Eu achava que tudo tinha que ter uma qualidade impecável. Até que eu comecei a fazer conteúdos de celular, com eu mesma gravando, às vezes ali gravando num espelho. E eu percebi que esses conteúdos, eles falavam diretamente com as pessoas se sentiam mais próximas, as pessoas sentiam que tinha alguém ali falando em primeira pessoa e mostrando, e que isso gera muitas conexões. Então, quando eu também saí desse lugar de querer performar uma perfeição, uma super qualidade, eu entendi que a qualidade ela é importante, a estética ela é importante, mas mais do que isso, se você tem uma mensagem, um jeito próprio de falar aquilo, as pessoas elas vão te encontrar no meio do caminho e elas vão lembrar de você, e elas vão falar de você com carinho. Então, assim, poxa, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela me falou, eu peguei um voo, e aí eu vim conversando com uma mulher, e ela falou que veio para Salvador e que ela foi nas marcas, né, nos museus, nos cafés que uma influenciadora tinha indicado. E aí, quando ela me mostrou, era você. E eu achei isso o máximo. Eu falei, meu Deus, assim, isso pra mim é surreal. Imaginar que uma pessoa pode vir na minha cidade e ela ir a lugares que eu indiquei, ela conhecer designers porque eu falei, ela ir em museus e realmente, de alguma forma, no micro. Que eu sei qual é o meu lugar, mas fomentar a minha cidade, a minha cultura. Essa moça não conheceu, não é prazer, Gisele, eu faço a mesma coisa. Eu digo, deixa eu ver aqui onde é que Maria Clara foi mesmo, que eu achei bonito. Aí eu volto, boa noite, vamos estar em tal lugar, viu? Tá bom. Então, isso pra mim é sucesso. Sim. Então, acho que qualquer pessoa que tenha verdade naquilo que quer trazer, vai ter o seu espaço, sabe? Vai ter ali o seu lugarzinho. E acho que isso é o principal, é nosso lado humano mesmo. Que massa. Antes da nossa pergunta de ouro, que eu vi que a Gisele já tá nela aqui, uma outra pergunta relacionada a essa, que é: o que é que as pessoas de fora ainda não entendem sobre o trabalho de uma influenciadora? O que é que fica invisível para quem só vê o resultado final? É interessante, porque outro dia eu ouvi também uma influenciadora falando assim, ela veio de um trabalho CLT, ela falou: eu não ouso, vocês nunca vão me ouvir falar que o trabalho de influenciadora é difícil, mas eu também achei que seria muito mais fácil. Então eu imagino que a percepção das pessoas seja de que muitas vezes é inclusive glamuroso, não é nem só fácil. Nossa, não, total. Então o que é que fica invisível para as pessoas? Muitas coisas. Primeiro porque assim, eu acho que é uma profissão que é para parecer fácil. Uhum. É entretenimento, né? No fim das contas, é um entretenimento. Então assim, esse papo que a gente está tendo aqui, quem assiste parece que também foi fácil para vocês, que só chegou, ligou, mas tem todo um preparo por trás, né? Tem toda uma parte técnica, tem muitas coisas que acontecem antes de chegar e ter esse papo que ele só parece fácil, gostoso. E isso acontece também com a influência. Então, para você chegar ali, colocar no ar um trabalho com uma marca grande, né? São muitos processos. Então, são muitas trocas de e-mail, são muitas negociações, reunião com jurídico, alinhamento de contrato, reunião de briefing, você entender qual vai ser o direcional, depois relatório do desempenho, depois a emissão da nota fiscal. Então, são muitas etapas para aquele vídeo de 1 minuto e meio que pareceu que só foi colocado ali acontecer. E isso muitas vezes, principalmente quando você não tem, né, uma estrutura de empresa toda bem montada, isso toma muito do seu tempo, da sua energia. Então, às vezes, falta aquele tempo, poxa, aquele ócio criativo, nem sempre ele está presente, que você está sendo cobrada pela nota fiscal, já assinou o contrato, já leu tudo. Então, tem toda uma parte que é uma empresa rodando por trás daqueles conteúdos que, para quem vê, parece que é tudo muito fácil e muito simples. Pois é, nota fiscal, contrato jurídico, vocês ouviram que essas palavras também se associam, né, ao mercado de marketing de influência. A gente não tem jeito, então trabalhar sempre vai dar trabalho. Sempre o vai povo dar. só quer um passeio, não vai ter passeio no parque. Eu queria dizer, dá seu herdeiro, se não, sinto muito. Não, e é importante, assim, parece chato, mas aqui do lugar de pessoas que vieram do direito também, né, pelo amor de Deus, não pulem essa parte só não porque pulem, é chata. Pelo amor de Deus. É muito importante você se profissionalizar mesmo e se blindar dentro da sua profissão. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa de marketing de influência lá do Norte e
esse é um grande desafio também, de mostrar, inclusive para os próprios influenciadores, que eles precisam se profissionalizar e eles precisam se blindar. E muitas vezes outras pessoas acabam se encarregando do papel de falar isso para o influenciador. Então é muito importante ouvir de você aqui também, né, que esse outro lado existe. Sim. Agora sim, Gi. Você pode fazer. A pergunta de ouro. É a pergunta favorita dela. Eu vou deixar ela Ai, fazer. mas eu fiz as últimas duas. Não tem problema nenhum. Então eu tá bom. deixo você fazer a última pergunta porque você Então, Te dou a fazer. honra. Ai, ela muito ama, obrigada. ela ama. Então depois você pergunta se Maria quer falar mais alguma coisa. Pergunta, pode deixar. Mas, Maria Clara, aqui a gente sempre encerra com a mesma pergunta. O nome do nosso podcast é Bold Steps, Passos Ousados, e a gente quer saber qual é o seu próximo passo ousado. Gente, acho que falar de passo ousado é falar de coragem, né? De ter coragem de fazer aquilo que às vezes está brilhando no canto, mas que a vida vai engolindo. E aí, algo que eu me propus, assim, esse ano, que eu quero fazer, é um projeto que já estava na gaveta, que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui sobre moda, sobre regionalismo. Então, eu pretendo tirar do papel esse ano, de uma forma mais especial, talvez em outra plataforma. Uau. Quero tentar fazer isso acontecer. E acho que também o que eu posso trazer é a minha coleção, que eu vou fazer uma coleção collab. Já tive uma primeira experiência, que é com a marca chamada Touch, uma marca daqui de Salvador. Sim, também. vai fazer de novo? Eu vou. E aí vai ter uma segunda edição. Quero vocês lá, prestigiando, vamos. quero vocês vestindo tudo. E também vai ser muito legal. Muito porque blogueiras elas. Muito blogueiras elas, meu amor. Porque foi algo importante na minha Foi lindo. trajetória, assim. Foi, pra mim, um dia muito especial o lançamento, que é você fazer algo e você não saber, porque a gente fica muito no digital ali, então a gente tem muito aquele feedback, mas o físico mesmo, você levar as pessoas a algum lugar, isso é muito especial. E assim, ver a loja cheia, ver a quantidade de pessoas que foram, pessoas também do mercado, que são importantes, e estando ali, me prestigiando, tendo aquele carinho, foi muito legal. A coleção também foi um sucesso. Então, você ter ali um pedacinho seu, vestindo outras pessoas, e você acompanhar, porque elas fazem questão de ou mandar foto, ou postar, ver que ela tá usando aquela Sim. roupa no momento de lazer, num aniversário, no trabalho. Foi, assim, algo que eu não imaginava pra mim, mas que foi muito especial, assim, quando essas conexões saem do virtual e vão pro real. Então, espero ter esse gostinho esse ano de novo aí. Ah, maravilhoso, massa. assim. A gente está chegando ao final do episódio. Um episódio sobre coragem, adaptabilidade, sobre curiosidade, sobre a ausência de certezas numa vida cheia de incertezas e sobre a importância do movimento, sobre a gente botar o pé, que Deus vai botar o chão, que a gente precisa acreditar, que a gente precisa defender a nossa autenticidade, a nossa verdade, a nossa individualidade e impor limites necessários naquilo que pra gente é algo muito caro, assim. Acho que você reforçou pra mim muito essa crença que quando a gente sabe o que pra gente é importante, nada fica caro demais, porque tudo foi muito bem negociado. Então, assim, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você se despedisse da gente, dissesse o que é que você achou, enfim, né? Gente, foi incrível, nem doeu, tá vendo? Foi demais trocar com vocês, assim, amei as perguntas. Foi muito legal também, porque foi um exercício de me olhar, de olhar para minha trajetória, de olhar também com mais carinho para aquilo que eu construí. Quando eu vi também você falando nessa introdução, eu falei, gente, que gentileza. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu me apropriar disso e ver que eu realmente caminhei, construí alguma coisa. Então, assim, ver a minha carreira, a minha trajetória pelo olhar de vocês é fantástico. Admiro muito as duas, então estou muito feliz. Espero ter contribuído de alguma forma aí para quem está escutando a gente. Então, vocês continuem assistindo a terceira temporada, que vocês estão vendo que a gente está fazendo o quê? Brilhando mais que estrela, trazendo um monte de gente incrível, você está entendendo? Sim, pois Você está entendendo? Então, assim, sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Spotify. E acompanhem Maria Clara, Deusa Lauton. Tá entendendo? Por isso aí. favor, aguardo vocês todas. Vamos nessa. Obrigada, gente. E até o próximo episódio.